Olá, gente, tudo bem? Uma das maiores preocupações das pessoas é como se comportar numa entrevista de emprego. A entrevista de emprego não é tão fácil acontecer, né, quanto a gente gostaria. Nem sempre a gente é chamado com a frequência que nós gostaríamos. E às vezes somos chamados, mas também não temos retorno ou não somos aprovados. Isso é comum mesmo nos processos seletivos. Por isso, quanto mais você se expor, quanto mais você encaminhar o seu currículo e falar para as pessoas do seu convívio que você está buscando uma nova oportunidade profissional, mais probabilidade disso acontecer, né? E é claro, quanto mais você for eficiente na edição do seu currículo, como nós já falamos aqui em alguns vídeos anteriores. E ok, vamos supor que então aconteceu, né? Você foi convocado lá para uma entrevista de emprego. O que é importante, né? O que os entrevistadores avaliam durante a entrevista? Quais são os comportamentos chaves que vão fazer com que você mande bem na entrevista? Então é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Então, primeira coisa, você chegou lá, né? A pessoa abriu a porta para você e te cumprimentou, então a primeira impressão é que fica, né? Então, energia é muito importante, né? Tá com um sorriso, se colocar bem disposto e a apresentação pessoal. Essa aí é uma coisa que vai fazer tanto bem para você, que vai se sentir melhor, mais seguro, né? À medida que você vai estar bem apresentável, como vai causar uma boa impressão também na pessoa que está te entrevistando. Então, se preocupar com a apresentação pessoal é muito importante para causar essa primeira impressão. E aí, quando a gente fala de apresentação pessoal, a gente está falando de cabelo, de unha, da roupa com que você vai. Não é aconselhável você ir numa entrevista de emprego de jeans, de tênis, por exemplo. Não quer dizer que você precise de terno ou com um vestido, né, assim, de um casamento. Claro que não. Mas alguma coisa que seja conveniente para aquele ambiente. Por exemplo, com qual roupa você trabalharia se fosse contratado para trabalhar na empresa que você mais gostaria de trabalhar no mundo? Pode ser uma roupa que você poderia ir para uma entrevista de emprego. E segundo ponto, chegou lá na entrevista, sentou na mesa, o entrevistador normalmente ele já tem uma entrevista estruturada. Então você não precisa se afoitar em iniciar, né? Convém esperar com que ele inicie e você está de prontidão para responder aquilo que ele pergunta, né? Às vezes ele nem vai perguntar diretamente, ele vai fazer uma pausa, ele vai começar a bater o seu currículo e você complementa, dizendo algumas informações que podem ser pertinentes àquele ponto daquela avaliação curricular. Lembrando que a entrevista nada mais é do que um olhar pela sua trajetória profissional, que é possível através do seu currículo. Então, na entrevista, normalmente o entrevistador está ali com o seu currículo em mãos e ele vai passando, começando pelos seus dados pessoais, ele vai rever a sua formação e vai entrar nas suas experiências, né? Na parte das experiências, é muito interessante que você explore essa parte dentro das competências para aquela vaga para a qual você está sendo avaliado. Então, assim como o currículo é interessante você editá-lo para uma vaga específica, assim também é importante com que na hora da entrevista você explore as competências pertinentes àquela vaga que você está indo é, ser entrevistado, certo? E, bom, às vezes o entrevistador pode ficar curioso sobre por que você saiu das empresas. Isso é um ponto muito comum e fala realmente muito do perfil dos candidatos. E quando esse momento chegar, mesmo que você tenha sido desligado, mesmo que você tenha ficado muito chateado com seu chefe, com seus colegas de trabalho, não convém você falar sobre isso na entrevista, certo? É assim como as normas das boas condutas sociais, assim é a norma na entrevista. Você não vai ficar por aí falando aos quatro cantos do mundo mal de alguém, né? Não convém. E assim também é na entrevista. Então, quanto mais polido você for, tentar pensar também nos fatores intervenientes que estavam acontecendo com a sua vida naquele momento e explorar isso é uma coisa positiva,
né, que expressa inclusive uma maior autonomia, um maior controle da sua carreira para o entrevistador. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas possam ajudar. Eu fico à vontade para esclarecer outras dúvidas. E só para finalizar, então, no final, em termos de fechamento da entrevista, fique bem à vontade também para perguntar alguma coisa que você tenha dúvida. E tenha o entrevistador como seu amigo. Ele, mais do que ninguém, quer fechar aquela vaga logo. Ele quer muito que você esteja dentro do perfil. E ele vai fazer o possível para identificar isso em você. Então, essa postura de aliado, de colateral, de parceria na entrevista vai fazer também toda a diferença. Tá bom? Então, um ótimo dia e bom trabalho.